Meus queridos irmãos e irmãs, vemos aqui no começo do Evangelho de São Lucas a vocação dos primeiros apóstolos. É interessante pensar, nos colocarmos no lugar desses homens. Imaginem vocês, aqui o Evangelho nos diz que os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes à margem do lago. Esses pescadores são personagens que depois se tornarão bastante conhecidos nossos: Pedro, André, seu irmão, João, Tiago, seu irmão. Certamente haviam outros ali que os ajudavam, trabalhavam com eles, mas estes são os personagens que nós conhecemos. Conhecemos um pouco do caráter e do temperamento de cada um deles, não é? Pedro, o intempestivo, que sempre está ali colocando, sempre se colocando à disposição, né? Senhor, vou contigo até a morte. Senhor, que isso não te aconteça. Não deixe isso acontecer. André é um pouco mais discreto, mas Tiago e João bastante violentos, inclusive, não é? Quando não são bem recebidos na Samaria, Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu sobre os samaritanos para que esse povo se extermine? Ou seja, são pessoas que, por mais que convivessem com Jesus, tinham na sua personalidade traços bastante impulsivos. Podemos dizer assim que eram até um pouco exagerados, não é? São medidas descabidas sempre as que nós encontramos nestes personagens. Imaginem, mandar cair fogo do céu e destruir um vilarejo inteiro só porque não foram bem recebidos. É bastante desproporcional, não é? Geralmente, né, na antiguidade se dizia olho por olho, dente por dente, mas nesse caso foi um olho pelo corpo inteiro. Pedro também. Então não devia ser a melhor manhã da vida deles. Certamente estavam sentados ali à margem do lago e enquanto lavavam as redes, se não falavam nenhuma bobagem, pelo menos pensavam. Bobagem no sentido assim de realmente estarem zangados e frustrados. Poxa, mas será que no mundo inteiro Deus não é capaz de colocar os seus olhos sobre o lago de Genezaré, nem mesmo uma única vez? Esse tipo de raciocínio parece bastante honesto para os personagens que nós estamos tratando. Mas será que Deus se esqueceu de mim? Olha para todos os filhos dele e eu fico de lado. Acho que não estou exagerando, não é? Na verdade, estou sendo até bastante comedido, porque poderia ser, inclusive, alguma ofensa, né? De se revoltarem contra Deus, como se Deus fosse o culpado e tal. E no meio desses raciocínios todos, enquanto sentados à beira do lago, à margem, lavando as redes, enquanto pensam ou talvez conversam essas coisas, falando sobre a tentativa frustrada de passar a noite toda pescando, quando levantam o rosto, eis que Deus está do lado deles. É Jesus quem se aproxima. Deus está do lado deles e pede coisas absurdas. O Senhor pede para subir primeiro a barca. Mais uma vez, humanamente falando, é razoável pensar que pelo menos no coração eles tenham feito juízos. Poxa, mas esse homem também não tem outra hora para aparecer? Eu acabei de passar a noite inteira trabalhando, a madrugada inteira jogando rede, puxando rede, jogando rede, puxando rede, e me aparece agora esse ser humano, esse Zé Mané, e me pede para subir na minha barca. Eu estou lavando as coisas para guardar e ir embora. Bastante razoável pensar assim. Mas alguma coisa os convence, talvez a multidão, para não ficar feio, né? Porque aqui nos diz que Jesus estava cercado por uma multidão, né? Ensinava as multidões. Então, pelo menos para não ficar feio diante da multidão, eles deixam que Jesus suba. E Jesus faz lá a sua pregação, ensina, tá bem? Ótimo, maravilha. E depois, quando acaba, graças a Deus, vamos encostar de novo, terminar de dobrar as coisas, vamos para casa descansar. Só que não. Vão para águas mais profundas e lancem as redes novamente. Mais uma vez, os raciocínios humanos tomam conta. Não é possível. Já não bastava ter segurado
o nosso descanso até agora, ter nos impedido de ir logo para casa, porque queria usar da nossa barca como púlpito. E agora ainda nos pede que vamos para águas mais profundas, que façamos novamente aquilo que nós fizemos por horas e horas durante a madrugada. Me parece que esse homem não tem juízo, está pedindo coisas absurdas. Mas, por mais que isso passasse no coração de Pedro, a pregação de Jesus dispôs o seu coração para que ele aceitasse o convite de Cristo. Porque a sua resposta é essa: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. E é justamente quando coisas absurdas acontecem, quando nós estamos no meio de situações difíceis, duras, de aparente fracasso, quando nós muitas vezes pensamos desta forma: será que Deus se esqueceu de mim? Será que o Senhor tem piedade do mundo inteiro, menos de mim? Será que Deus olha para todos os seres humanos, menos para mim? É que nós levantamos o rosto e vemos que Ele nunca esteve tão próximo como Jesus esteve próximo de Pedro naquela manhã. E é neste momento que o Senhor nos pede coisas absurdas, porque parece que nós já tentamos de tudo, que tudo já foi feito, que tudo aquilo que estava ao nosso alcance foi praticado, foi colocado em execução, e o Senhor nos diz: espera mais um pouco, ainda não está na hora de guardar as redes, mais um pouquinho, deixa eu subir na tua barca, deixa eu ficar realmente próximo de você, deixa com que a minha palavra seja pronunciada perto de você, que os ouvidos mais próximos da minha boca sejam os teus, o meu primeiro ouvinte seja você. E isso é o trabalho da graça, a graça atual, que são esses pequenos empurrõezinhos que Deus vai nos dando na direção da graça habitual, para nos dispor à graça habitual, se nós não estamos em graça, ou se estamos em graça, para que aumente em nossos corações. E então, ouvindo, somos tocados e convencidos de que um pedido absurdo vindo de Deus é porque de fato tem razão. Quando o Senhor nos pede: lança as redes de novo, vai para águas mais profundas e tenta mais uma vez. Por mais que humanamente falando nós pensemos como talvez Pedro tenha pensado: poxa, mas já fiz isso a noite inteira, já tentei, já estou cansado, já não está bom a humilhação que passei. Porque imaginem, a noite inteira sendo humilhado diante de todos os outros colegas, porque todos viam o meu fracasso. Mas é depois da graça atuar nos nossos corações, depois de nos convencermos que Cristo é capaz, temos uma atitude de fé como a de Pedro e dizemos: é verdade, tenho muito tempo falhado, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes novamente. E é aí que vem a surpresa, porque os peixes eram tantos que as redes se rompiam. Precisou de ajuda de outras pessoas para poder recolher os frutos da obediência da fé. Meus irmãos, essa passagem do Evangelho, esse relato da vida de Pedro e dos outros apóstolos, tantas vezes é o relato da nossa vida, é aquilo que acontece conosco. Quantas vezes nós reclamamos que Deus não está conosco e quando nos assustamos, Ele está do nosso lado. Quantas vezes nós tentamos, mas tentamos com as nossas forças e não conseguimos nada. E aí o Senhor chega e parece que a mesma coisa que nós fizemos tantas e tantas vezes, mas ajudada pela graça de Deus, tem frutos que são desproporcionais. Aquilo que não recolheram numa noite inteira, numa única lançada de rede, recolheram. E assim acontece conosco tantas e tantas vezes. São José Maria Escrivá diz em Amigos de Deus, uma de suas homilias, a respeito dessa bondade de Deus e dessa proximidade, a seguinte frase: Senhor, é sempre tão grande, mas Tu me comoves quando Te abaixas a seguir-nos, a procurar-nos,
na nossa diária roda viva. Senhor, concede-nos a ingenuidade de espírito, o olhar límpido, a cabeça clara, que permitam entender-te quando vens sem nenhum sinal externo da tua glória. Muitas vezes, Deus se aproxima de nós não sendo da forma como nós esperamos, ou seja, que o céu se abra sobre a nossa cabeça e venha uma luz, que os anjos apareçam e nos digam isso, aquilo, outro. Mas assim, sem nenhum sinal externo de glória, como Cristo apareceu a Pedro. E quanto nos comove saber que diariamente Ele está do nosso lado dessa forma. E agora, acho que da maior forma possível, nós nos aproximaremos dele na Eucaristia, sem nenhum sinal externo de glória, mas não estará somente ao nosso lado, estará conosco e nos dirá ao coração: avança para águas mais profundas e lance as redes. Cabe a nós a obediência da fé, como Pedro, para vermos os milagres e as maravilhas que Ele quer realizar conosco, ou então a atitude que muitas vezes nós já tenhamos tomado, de não dar ouvido às palavras de Cristo e continuar vivendo com as nossas próprias forças. Acho que vale a pena obedecer ao Senhor e lançar as redes novamente, porque assim veremos os frutos da obediência da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.